a nossa aula de hoje, né, ao tratar a questão de crescimento econômico, né, no século XXI. Toda economia, bom economista começa com observação, né? E, na verdade, quando a gente observa alguns índices, né, relativos ao PIB, né, ao Produto Interno Bruto brasileiro, o que chama atenção é, de fato, os problemas, né, de crescimento sustentado, quer dizer, na última década, né, a nossa média anual tem ficado muito abaixo, né, do necessário para caracterizar esse crescimento do PIB como crescimento sustentado. Quando falamos em PIB, claro que falamos, né, em produto interno bruto, e podemos pensar em diferentes, né, em diferentes óticas. O que eu vou privilegiar aqui hoje é a ótica da demanda, né, a da demanda agregada, ou seja, quando penso, né, o produto interno bruto, vou estar me referindo aos fatores, né, de demanda, consumo, investimento, gastos do governo e as exportações líquidas. Há um problema de crescimento, né, no Brasil, que nós vamos apresentar alguns aspectos dele. Claro que a pandemia, né, atrapalhou ainda mais essa trajetória, né, brasileira das últimas décadas. Na questão, né, do produto, né, per capita, do PIB per capita, também nós observamos alguns problemas, né? O PIB per capita brasileiro, né, teve uma tendência crescente, mas a partir, né, também da última década, nós observamos oscilações e atualmente nós estamos vivendo um problema de preocupação, né, crescente em relação ao futuro, né, desse produto per capita. Como eu disse a vocês, nós vamos analisar os componentes do PIB, do Produto Interno Bruto, sob a ótica da demanda, né? Ou seja, quais são as forças que estão, né, motivando tanto o consumo, né, o investimento, o gasto do governo e as exportações líquidas. Quando a gente pensa em crescimento sustentado, né, crescimento a longo prazo, é muito importante focar, né, toda a discussão no investimento, né, no investimento. E essa questão do investimento hoje, no século XXI, traz uma série de novas preocupações e alertas, né, para os economistas que se debruçam sobre a análise das perspectivas. Como nós sabemos, os economistas eles divergem, né, muito, há muitas interpretações teóricas, né, sobre crescimento econômico desde Adam Smith. Mas há uma outra questão importante que o economista tem que atentar, quer dizer, o próprio objeto de estudo, né, o próprio objeto, né, de reflexão tem uma circunstancialidade histórica. Então, ao analisar a questão do crescimento no século XXI, nós temos que levar em conta a evolução das economias de mercado, né? Como é que essas novas tendências das economias de mercado podem estar afetando o crescimento macroeconômico. Isso é extremamente importante, porque isso exige que a gente faça até uma própria revisão teórica, né, em função dos próprios dados, né, das observações das economias de mercado. Então, como eu disse a vocês, nós vamos dar ênfase na evolução do investimento, e claro que a gente não pode abordar a questão do investimento com teorias, né, que eram extremamente importantes no pós-guerra, por exemplo. No pós-guerra, nós tínhamos uma série de teorias, Biharo, Domar, Solow, teorias, né, chamadas ditas keynesianas, que davam, né, por exemplo, o modelo de Harrod-Domar dava muita ênfase à questão do duplo papel do investimento. O investimento não é só demanda, é também capacidade produtiva, então se dava muita ênfase ao aspecto do ativo do investimento enquanto um ativo tangível, né? O investimento enquanto ampliação da capacidade produtiva, máquinas e equipamentos, e se dava também uma relação muito, né, muita ênfase à relação entre investimento e poupança, né? Então, na verdade, a questão da acumulação de capital dependeria da taxa de poupança das nações, basicamente considerando, né, que as economias fechadas. Então, eram modelos, né, teóricos que, ao analisar a questão do investimento, enfatizavam muito a relação poupança, acumulação de capital, no contexto de economias fechadas.
fechadas. Outro modelo do pós-guerra, né, era um modelo de Solow, né, que também relacionava, né, a questão da poupança ao futuro da acumulação de capital e trabalhava a questão do progresso técnico ou tecnológico como exógeno. Tanto é que se tinha, né, a expressão, né, resíduo de Solow, quer dizer, não crescimento, o que importa, né, a ampliação da capacidade, mesmo que com crescimento, mesmo que com progresso técnico neutro. Claro que esses modelos, né, eles estão sendo foram colocados em xeque diante da globalização dos mercados e da própria sociedade do conhecimento. Então, se a gente considera hoje a globalização e a sociedade do conhecimento, como pensar o investimento, que é um agregado econômico fundamental para pensar o crescimento a longo prazo, né? E nos anos 80 surge uma nova teoria do crescimento, e eu quero destacar a importância dessa teoria, né, porque ela, ao mesmo tempo que aponta para a deficiência do modelo de Harold Domar em economia, ou de Solow, em economia globalizada, e na própria sociedade do conhecimento, ela começa a dar atenção para um aspecto, né, do crescimento e do investimento que até então tinha ficado negligenciado, que é a questão da economia das ideias, ou ainda dos ativos intangíveis, né? Essa questão é extremamente importante porque nós temos uma tradição realmente de mensuração, né, do investimento, do ponto de vista da formação bruta de capital fixo, mas essa questão dos ativos intangíveis, por exemplo, do software, né, das bases de dados, como fica essa questão hoje diante, né, da importância que esses ativos intangíveis estão assumindo, né, do ponto de vista do investimento no século XXI. Romer, ele vai, então, estabelecer essa relação entre uma sociedade do conhecimento e o crescimento econômico. Ele rompe, é muito importante dizer que, veja bem, ele está escrevendo nos anos 80, fruto de uma reflexão anterior, e nos anos 70, os economistas tinham ficado num impasse, porque aqueles modelos Harold Domar, Solow, de relação capital-produto, tinham entrado numa crise, que era a própria crise, na verdade, das economias nos anos 70, que passaram pelo choque do petróleo, passaram, né, pelo choque de juros no final da década. Nós tínhamos, né, problemas sérios de balanços de pagamentos, nós tínhamos um problema de estagflação. E os economistas ficaram, né, discutindo essas questões e, ao mesmo tempo, o Romer diz, não perceberam que mudanças mais estruturais estavam acontecendo na economia, que exatamente foi essa mudança estrutural relativa, né, ao crescimento, né, das inovações, né, ao crescimento dessa configuração, digamos assim, de uma sociedade, né, baseada no conhecimento. E, portanto, a economia das ideias tinha que ser contemplada. Agora, essa economia das ideias tem alguns aspectos, né, bem diferenciados, né? Ela tem economias externas, né, muito, né, relevantes, tem retornos de escala crescentes e tende a criar situações de concorrência imperfeita nos mercados. Agora, ao mesmo tempo, Romer diz, se esses são os efeitos, né, do ponto de vista dos mercados, é importante dizer falar sobre as condições, né, que levariam, né, ao crescimento sustentado dessa economia das ideias. E aí ele atrela muito esse crescimento sustentado da economia das ideias à propriedade intelectual. E, portanto, outras métricas, né, que seriam necessárias, por exemplo, gastos em pesquisa e desenvolvimento, número de patentes, número de cientistas dedicados à pesquisa básica, né, seriam elementos importantes para compor, né, esse quadro de avaliação do crescimento econômico vinculado ao investimento. O importante é que, quanto maior for o número de esforço de pesquisa, né, maior será o número das inovações e, portanto, haveria um potencial, né, inovador nos mercados. Então, essa é a questão de Romer, muito atrelada, né, como nós vamos ver,
à questão da institucionalidade das pesquisas, né, aos efeitos de escala, né, por conta das externalidades em economias globalizadas, e claro que quanto maior o tamanho do mercado, maior serão os impactos dos retornos da pesquisa. Por quê? Porque, afinal de contas, não basta ter a inovação, é necessário que essa inovação ela tenha sucesso no mercado. Quanto maior o tamanho do mercado, maior será o potencial de rentabilidade dessas inovações. Eu acho que essa questão colocada por Romer me parece central na discussão do crescimento no século XXI, ou seja, levar em conta a economia das ideias, levar em conta a questão das inovações e pensar nos ativos intangíveis ao lado dos ativos tangíveis. Agora, uma outra questão correlata, né, a que parte, na verdade, de alguma maneira, dessa discussão das tendências, né, mais estruturais do crescimento, é a discussão do crescimento com sustentabilidade. E aqui duas questões correlatas me parecem importantes. Uma delas é a qualidade do crescimento. Eu lembro bem que o Banco Mundial, né, a partir, né, dos anos 80 e 90, começou também a discutir, olha, crescimento sim, mas crescimento com qualidade, né? E essa questão da qualidade do crescimento me parece que vai ficando mais clara nas discussões recentes sobre a questão da governança social e ambiental, né? No inglês, a Environmental Social Governance. A questão da responsabilidade, né, social do investimento me parece que é uma questão chave dentro, né, dessa tendência, né, que combina economia das ideias, qualidade do crescimento e maior responsabilidade social e ambiental. A discussão da responsabilidade social e ambiental, ela se inicia, né, com uma retomada, né, de uma ideia importante, que é a ideia da tragédia dos bens comuns. Essa ideia da tragédia dos bens comuns foi feita até por um cientista chamado Garrett Hardin, com que ele diz o seguinte, olha, as ações econômicas descentralizadas não necessariamente elas têm uma convergência, né, para interesses sociais e ambientais no longo prazo, né? Então, nós teríamos que rever, né, essa questão das ações econômicas descentralizadas. E nesse sentido, quem trabalhou, né, na governança, né, das ações descentralizadas, foi a primeira economista a ganhar o prêmio Nobel, né, de economia, que chama Elinor Ostrom. Ela trabalhou muito a questão de como nós podemos, numa economia de mercado, né, trabalhar essa questão das ações descentralizadas em favor, né, do bem comum, né? Como conciliar, na verdade, os interesses, as ações em torno, né, dos bens comuns. E chama atenção para, quer dizer, nós estamos trabalhando num contexto em que os ativos intangíveis são extremamente importantes, ao lado dos ativos tangíveis, mas também a questão dos bens comuns, né? Então, crescimento também está relacionado ao como nós vamos tratar os bens comuns, para evitar o quê? O que, né, o Hardin chamou da tragédia dos bens comuns. No caso da Elinor Ostrom, ela vai dizer, olha, vamos demarcar, então, o que são os recursos de bens comuns, vamos definir uma regra para seu uso e vamos considerar os benefícios e custos sociais, né? Essa questão levantada pela Elinor Ostrom, ela é extremamente relevante. Nós vamos ver por quê, né? Quando a gente for tratar do investimento em infraestrutura no Brasil, vocês vão perceber claramente como nós estamos, né, alinhados com essas preocupações internacionais e teóricas, né, no sentido de considerar, né, o crescimento e o bem comum, né? Quer dizer, um aspecto do crescimento é essa consideração do bem comum e dos impactos, né, da gestão, da governança desses bens comuns. Então, agora vamos voltar um pouco a alguns dados, né, do crescimento do Brasil.
né? Então, considerando a ótica da demanda, né, como dizemos, considerando a questão, né, dos componentes da demanda agregada, por exemplo, vemos que também outros componentes da demanda agregada, eles exigiriam, né, análise, né, detalhada, porque por causa da ausência, né, de uma sustentação do seu crescimento, seja do ponto de vista do consumo das famílias, seja do ponto de vista dos gastos do governo, né, e seja da formação bruta de capital fixo, né, como a gente estava dizendo, do próprio investimento. E quando a gente considera as exportações líquidas, né, nós vemos que, de fato, né, as exportações elas superam, né, as importações, mas em alguns momentos, né, em que, claro que isso não está sob o nosso controle, porque depende, né, da demanda e dos preços internacionais. Mas eu queria aqui, né, depois dessa observação dos dados do Brasil, onde fica claro que o nosso crescimento, né, ele não conseguiu, pelo menos na última década, ser um crescimento sustentado, nós vamos considerar questões relativas à taxa de investimento anual. E, nesse sentido, eu queria destacar dois aspectos. Um aspecto do investimento disruptivo, dos investimentos com inovações, e dos investimentos em infraestrutura, né? Ou seja, nesse destaque eu quero, né, realçar, né, a questão da economia das ideias, né, dos ativos intangíveis e a questão do bem comum, né? São dois aspectos que me parece que vêm sendo ressaltados a partir, né, da década de 80, que são os eixos, né, na minha interpretação desse crescimento do investimento no século XXI. Quanto aos investimentos disruptivos, nós temos a questão na economia 4.0, né? O professor Barnabé, né, o professor Manolo e eu temos escrito sobre isso, né? Destacando como, na verdade, nós estamos diante de um novo período, né? Na evolução econômica, onde realmente há a questão das relações humanas, né? Tanto relações econômicas quanto relações até jurídicas, elas são afetadas por essa sociedade do conhecimento. Agora, esses investimentos disruptivos trouxeram, né, um resgate da teorização de Schumpeter, né, que, como vocês lembram, né, quem né, na formação, né, em economia, é um economista austríaco que ressaltou, né, o papel da inovação no crescimento econômico. E principalmente do empresário inovador, né? Ou seja, um empresário que independe, né, de um contexto institucional e que ele tem uma nova ideia, ele coloca essa ideia em prática, né, no mercado e acaba tendo, né, um impacto considerável na estrutura produtiva e comercial, né? Quer dizer, não apenas não se atentam a mudanças na estrutura produtiva, mas também formas de comércio, né, de bens e serviços também são alteradas. Esse aspecto dos investimentos disruptivos eu vou retomar na próxima aula, né? Porque me parece que esse aspecto dos investimentos disruptivos é central para a gente pensar a questão das forças, né, concorrenciais nos diferentes mercados hoje, né? Seja nos mercados de bens, seja nos mercados de serviços. O que eu vou ressaltar, né, aqui é que, na verdade, esses instrumentos, né, que a gente chama, né, de análise de investimentos disruptivos, eles têm que ser pensados numa determinada estrutura, que é aquela que nós temos hoje. E nessa estrutura que nós temos hoje na economia brasileira, eu queria ressaltar, né, que a participação da indústria de transformação no produto interno bruto vem caindo significativamente, né? Nós temos hoje, na verdade, né, uma participação da indústria, né, que é inferior, né, a 12%, né, do PIB.
Quando consideramos a participação, né, da indústria brasileira, né, no mundo, né, nós vemos que a nossa participação é muito pequena, né, é 1,2%, né, a China já superou, né, os Estados Unidos em termos de participação, né, na indústria de transformação mundial. Mas nós temos uma crescente produtividade em grãos, né, que é a nossa força, né, da produtividade brasileira, ela está realmente mais no agronegócio. E um outro dado interessante do ponto de vista das inovações disruptivas, que eu quis trazer para vocês, é a tendência da participação de fontes renováveis no consumo total de energia. Ou seja, nós temos esses dados, né, eles revelam que o nosso esforço na direção, né, de inovações para fontes renováveis está acontecendo, mas está acontecendo de uma maneira que muito instável. Quer dizer, nós temos, de fato, que reverter esse quadro, ou pensar, pelo menos, nessa reversão. Até hoje eu estava lendo no jornal que é um incêndio, né? Quer dizer, nós não podemos depender das chuvas, não dependemos realmente, vamos ter que realmente pensar em outras questões para reverter essa matriz, né, de fontes renováveis. Isso, assim, quando a gente pensa, né, no potencial de investimentos disruptivos que nós temos hoje, né, no mundo e na estrutura que nós temos na economia brasileira hoje, seja do ponto de vista do agronegócio, seja do ponto de vista da indústria, seja do ponto de vista das fontes de energia. Isso, né, na verdade, como eu disse a vocês, quando a gente pensa a questão do investimento no século XXI, então, destaque para investimentos disruptivos, então, que mexam com a estrutura produtiva e comercial e também com a estrutura energética, e nós temos investimentos em infraestrutura, né? Essa questão tem um livro muito interessante chamado Capitalismo Sem Capital, né? Os autores são Haskell e Westlake. Esse livro, ele chama atenção para um aspecto, às vezes, negligenciado, né, no debate. Porque se fala tanto em ativos intangíveis, né, relacionados à economia das ideias, né, que acaba se assim, caindo, digamos assim, numa retórica do fim das distâncias, né, como se a questão espacial, né, não fosse relevante. Quem chamou atenção para essa retórica do fim das distâncias foi a economista Carlota Pérez, que ela faz pesquisadora, né, da questão tecnológica nas economias avançadas, ela chama atenção para que nós não podemos negligenciar a infraestrutura, né? Pelo contrário, né? A economia das ideias, essa economia, né, dos ativos intangíveis, exige, né, uma infraestrutura, por exemplo, adequada de transportes, adequada de logística, adequada para de banda larga. Biden, por exemplo, anunciou, né, um mega pacote de infraestrutura. Um dos aspectos, né, do pacote do Biden nos Estados Unidos é a questão da banda larga, né? Então, nós temos importantes investimentos em infraestrutura e a questão energética, né, lógico, associada. Porque, de fato, essa economia das ideias, esse do conhecimento é altamente dependente da energia, né? Da energia. Não podemos ter apagão, né, de energia, senão nós nem poderíamos estar conectados. Então, a retórica do fim das distâncias está, né, associada à questão da necessidade de rever, né, os investimentos em infraestrutura. E rever não só a orientação desses investimentos, mas rever algumas questões correlatas que estão relacionadas com a qualidade, né? E, portanto, com as questões ambiental, econômica e social. Só para lembrar, né, que, claro, esse problema, né, do crescimento sustentado no Brasil está associado também ao baixo investimento público, né? Nós temos baixíssimo investimento público, do governo federal, principalmente, né? Os investimentos em infraestrutura, né, eles sofreram, né, uma redução a partir, né, de 2014, uma pequena recuperação nos últimos anos, mas ainda são muito baixos, né, em relação ao PIB.
Só para dar uma... O nosso investimento em relação ao PIB, ele hoje está, né, inferior a 16%. Só para ter uma ideia, né, só para dar uma ideia para vocês, na China, o investimento em relação ao PIB é de 50%. Né? Claro que nós não vai difícil, né, se comparar com a China, mas nos períodos áureos, digamos assim, da economia brasileira, nos períodos em que nós crescíamos, né, a taxas, né, mais sustentadas, o nosso investimento sobre o PIB chegava a 22%. Então, nós teríamos que fazer um esforço, né, de chegar pelo menos a esses 22% e aumentando, né, essas participações de transporte, energia elétrica, telecomunicações, e nós temos a particularidade ainda da economia, né, com, né, problemas, né, de saneamento básico a ser resolvidos. Então, nós temos essa questão, né, dos antecedentes, né, também no ponto de vista da infraestrutura, que tem que ser sanados e acelerados, né, num contexto que o investimento, né, do setor público ele está recuando significativamente e que nós vamos depender do investimento privado, né? Ou ainda de parcerias público-privadas. Agora, o importante nesse processo, né, é que em 2020, quer dizer, no ano passado, o Ministério da Economia, ele apresentou uma nova governança para avaliação econômica da infraestrutura. Esse me pareceu uma iniciativa muito importante. Por quê? Porque essa iniciativa da nova governança para avaliação econômica da infraestrutura, ela considera, de fato, a infraestrutura quanto um bem comum, né? Então, ela tem um valor social, ela é um bem comum, tem um valor social e, na verdade, nós temos que explicitar, né, os benefícios e custos para a sociedade. Ou seja, temos que considerar que há falhas de mercado e que se criam, né, os investimentos criam externalidades negativas. Então, como minimizar essas externalidades negativas no processo de crescimento, né, no processo de expansão do investimento em infraestrutura. Aqui, dos detalhes do decreto, para quem quiser, né, pesquisar, é um decreto de 2019, que acabou tendo, né, mais efeitos em 2020, né, o decreto 9745 do Ministério da Economia, e, de fato, né, o olhar é sobre, né, esse futuro, né, da infraestrutura, promovendo, de alguma forma, né, uma avaliação social, né, que possa vir a ter, né, maiores resultados no sentido da qualidade do crescimento. Então, há várias questões que estão sustentando essa nova governança, né, da infraestrutura, se há uma necessidade estratégica do projeto, quais são os stakeholders, que me parece que essa ideia, né, do bem comum, não considerar apenas que o investimento interessa pelo lucro, né? Mas interessa também pela relação que se estabelece entre os vários participantes, né? Que vão ser desde os usuários até os próprios investidores, aí, temos que pensar nessa matriz, né? E por conta dos efeitos, né, sociais dos próprios projetos de infraestrutura. Então, há efeitos distributivos, né, além dos efeitos comerciais, que têm que ser pensados. E há toda uma metodologia que eu acho que é extremamente interessante para o economista hoje, né? Essa governança dos investimentos públicos, né? Essa governança da infraestrutura está trazendo, né, à tona novas metodologias, né, de avaliação de projetos, né? No qual, na verdade, há uma necessidade até de atualização, porque a metodologia assim, antiga, digamos assim, o mais tradicional, era um estudo de viabilidade técnica, econômica e socioambiental, mas era mais focada nos retornos privados, né? Nos retornos privados, era ou não viável economicamente, porque rentável, né? Agora, a metodologia atual, ela está propondo uma avaliação custo-benefício, onde, na verdade, seja pensado o retorno, não só o retorno privado do lucro, mas um retorno socioeconômico, né? Esse retorno socioeconômico está trazendo, né,
Então, essa que está sendo trazido por essa metodologia ACB, né, análise de custo-benefício, é uma análise, né, que ela está tentando ajustar os valores monetários, né, para as distorções que ocorrem por conta, né, dos impactos, por exemplo, ambientais de um projeto de infraestrutura. Né? Então, nós teríamos esse cálculo do benefício líquido para a sociedade, né, mas também com o ajuste desses valores para a incorporação de alguns novos indicadores. Esses indicadores são totalmente novos. Quando a gente pensa o crescimento econômico, o investimento, eu acho que são extremamente interessantes. Ao meu entender, são extremamente... Primeiro, valor social presente líquido, né? Não é só o valor presente líquido, né? É o valor social presente líquido. A taxa de retorno econômico é o índice benefício-custo, né? Agora, temos, né, claro, como todo valor presente líquido, o cálculo de um valor presente líquido vai ter uma taxa de desconto, né? É o professor, né, Dutra, né, aqui o nosso professor, né, já no seu curso, né, que acabou de ser concluído na semana passada, deixa claro essa questão, né, a importância da taxa de juros, né, para o cálculo do valor presente líquido, mas no caso específico da infraestrutura, nós temos uma taxa social de desconto, que é um custo social de oportunidade, né, do capital, né, que na verdade essa é interessante porque claro que sempre vai manter alguma relação com a taxa Selic, né, mas ela vai ter essas ponderações associadas à análise benefício-custo, né? Agora, só para a gente se situar no mapa internacional, quer dizer, nós estamos avançando, né, ao considerar a infraestrutura como um bem comum na discussão de crescimento, mas nós estamos realmente, digamos, atrás de algumas experiências internacionais. Na questão da taxa social de desconto, né, essa taxa já existe, né? Já está sendo aplicada, né, por alguns países desde 1960, né? É interessante, né, que alguns foram pioneiros, né, nessa questão, né, de pensar, né, a infraestrutura como bem comum e no cálculo do valor líquido dos investimentos, não aplicar uma taxa de juros de mercado, mas aplicar uma taxa social de desconto. Eu achei bem interessante essa recuperação das diferentes taxas, porque mostra realmente, nesse aspecto, o Brasil estava atrasado em relação à tendência internacional. Em 2020, no Brasil, a taxa social de desconto para avaliação social dos projetos de infraestrutura, ela foi estimada em 8,5% real ao ano. Né? Então, ela, na verdade, tem alguns países que estão acima, outros abaixo. No caso da China, né? A China, ela diferenciou, né? A China diferenciou a taxa social de desconto para projetos de curto e médio prazo de projetos de mais longo prazo, né? Eu achei interessante essa diferenciação feita, né, pela China. Também a Espanha faz uma diferenciação em função do tipo de projetos. Me parece até razoável essa distinção, né? É diferente um projeto, né, assim, às vezes, a situação de um parque eólico, digamos assim, ou ainda, né, de uma estrada menor que ligue duas cidades, enfim, mas me parece que há diferenças, né, que devem ser contempladas, inclusive, na própria taxa social de desconto, né? Então, já estamos quase concluindo, né? Para a gente ter um tempinho, né, para perguntas, algumas colocações dos participantes. Então, eu queria ressaltar, então, como questões chaves para o crescimento da infraestrutura no século XXI, né? Esse olhar, né, multifacetado para os projetos de infraestrutura, ou seja, investimento, sim, é demanda agregada, provoca crescimento, mas é bem comum e, portanto, nós temos que contemplar aspectos, né, sociais e ambientais nesses projetos.
Na relação Estado e infraestrutura, me parece que é uma sinalização importante no Brasil, no sentido de destacar essa taxa social, né, de desconto, né? Me parece que é importante pensar nas externalidades negativas, né, dos projetos, e incorporá-los de alguma maneira, né, na avaliação econômica. A questão da sustentabilidade é a questão de qualidade, né? Então, exige uma nova governança, né? Não dá mais para pensar, né, o investimento como é pensar no pós-guerra, o que importa é a ampliação da capacidade produtiva, né? Então, agora não. A qualidade, as externalidades, essa questão está sendo cada vez mais incorporada na discussão do crescimento sustentável. E, diante dos problemas do financiamento do Estado, claro que é o papel relevante das parcerias público-privadas, né? Então, além do econômico, há uma responsabilidade também social-ambiental das empresas, né? Então, o crescimento, me parece que no crescimento no século XXI, né? O crescimento no século XXI, ele é muito diferente, né, do crescimento pós-guerra, né? E também do que se convencionou, né, chamar de crescimento dentro da globalização neoliberal. Me parece que o crescimento no século XXI, né, mesmo dentro da globalização, que me parece irreversível, né, nós temos que levar em conta cada vez mais a questão da responsabilidade social, ambiental e da responsabilidade social por conta de, que aqui não vai dar hoje tempo da gente trabalhar isso, podemos trabalhar ainda um pouco na questão da política econômica, que é a questão da distributiva, os impactos distributivos, né, do próprio modelo, né, de crescimento econômico. Então, esse é o pano de fundo, na verdade, para a gente explorar, né, nas próximas aulas, né, questões de inovações disruptivas, mercados e empresas, a questão de como, né, políticas econômicas, elas lidam com estabilização e crescimento, e a própria complexidade, né, do crescimento econômico, né? Essas múltiplas variáveis e como é que os economistas tentam, né, captar e destrinchar um pouco alguns indicadores, né, de complexidade econômica. Então, nós podemos agora, né, temos ainda, né, uns 10 minutos antes do encerramento para a gente levantar algumas dúvidas, questões e promover aqui um pouco o nosso debate. Muito obrigada. As pessoas podem levantar a mão, então, já que estão todos com a palavra, levanta a mão e aí a pergunta pela ordem em que levantarem a mão, Monique. Entendeu, professora? Tudo bem? Uhum. Então, tem várias perguntas no chat, mas seria importante levantarem a mão, colocando embaixo na reação. Quando você clica em reação, aparece levantar a mão. Levanta a mão, o Bruno Vieira já está com a mão levantada, por exemplo, tá? Bruno, só uma coisa que é importante, eu vou intervir do ponto de vista de tempo, porque a nossa programação é até às 13 horas. Então, Bruno, por gentileza, só com objetividade, mas excelente a sua participação. Pode falar então, Bruno. Perfeito, professor, obrigado. Vou tentar ser o mais breve possível. Professora, parabéns pela exposição. A minha dúvida era quanto àquela taxa social de retorno. Naquele slide que ele mostra algumas taxas dos países, eu acho que eu não entendi muito bem o conceito dessa taxa e qual era a informação que a senhora estava querendo expressar comparando com os diferentes países. Então, obrigada, Bruno, pela sua pergunta. Realmente, o conceito de taxa social de desconto, ele tá vinculado ao cálculo, né, do valor presente líquido do investimento, né? Há uma matemática financeira, né, relacionada a esse conceito de valor presente líquido, mas quanto mais alto o valor presente líquido, melhor, digamos assim, para, né, a realização do investimento. Então, uma taxa de juros, uma taxa de desconto muito alta, né, ela tende a diminuir o valor presente líquido. Então, por isso que eu disse que o Brasil, a taxa do Brasil, ela se situa, né,
no meio, né? Não é nem a mais alta do mundo, nem a mais baixa, né? E, portanto, nesse sentido, nós estaríamos, digamos assim, dentro das tendências internacionais para o cálculo desse valor presente líquido. É nesse sentido que eu quis me repetir. Então, a cooperação internacional era para saber se a nossa taxa estaria, digamos assim, prejudicando, né, o cálculo desse valor, né, presente líquido e, portanto, prejudicando as perspectivas, né, de investimento, né, em infraestrutura. Foi nesse sentido que eu falei. Mas é um conceito novo, é um conceito que se diferencia, né, da taxa privada, digamos assim, de desconto, né, relacionada ao mercado, e ele tem a sua complexidade, digamos assim, além da complexidade da própria matemática financeira, que o professor Dutra aqui, né, ele explica tão bem. Mas é assim, essa ideia do valor presente líquido, ela é básica, né, na avaliação de projetos e nesse sentido, a nossa taxa, ela estaria no espectro de taxas. A única coisa que eu disse é que talvez na nossa taxa social, na nossa prática da taxa social de investimento, valesse a pena diferenciar por tipos de projetos, assim como faz a China, assim como faz a Espanha, né? Diferentes tipos de projetos deveriam ter, para quê? Para ir realmente, de alguma forma, dando incentivos a alguns tipos de investimento por longo prazo, mais longo prazo, né? Como a China faz. Aprender algumas coisas temos que aprender com a China. Nem todas, mas algumas a gente pode aprender com a China, né? Perfeito, professora, obrigado. Então, eu entendi que quanto maior a taxa, né, menor vai ser esse valor presente líquido, o que torna o investimento menos Atrativo. rentável, digamos assim, menos atrativo. E só para eu entender melhor um pouco mesmo o conceito da taxa, quais são ações possíveis para se diminuir essa taxa? Ações possíveis do governo, dos investidores? Na verdade, a questão, por exemplo, a taxa social, por isso que a questão dos tipos de investimento me parece que é importante, né, em infraestrutura. Aqueles que tiverem maiores efeitos, né, sobre o ambiente, meio ambiente, eles poderão ter uma maior taxa social. Aqueles que tiverem, por exemplo, maior efeito distributivo, né, dos benefícios, né, poderão ter também uma menor taxa social. Então, temos que diferenciá-los em função dos efeitos distributivos, benéficos, e dos efeitos deletérios, por exemplo, sobre o meio ambiente, né? Então, ali estaria, né, a flexibilidade, talvez requerida pela diversidade de projetos que a gente vai enfrentar no futuro. É isso. Tá ótimo, professora, muitíssimo obrigada. A Vivian está também com a mão levantada. Eu só pediria uma gentileza, antes de fazer a pergunta, identifique-se, apenas dizendo de onde é. O Bruno, por exemplo, se não estou enganado, é um aluno politécnico terminando o seu curso na Poli, não é isso, Bruno? Isso mesmo, professor. Fui aluno do CAP Jovem e estou concluindo o curso em Engenharia Civil na Poli. Maravilha. Então, muito bem. A Vivian, então, está com a palavra. Vivian, objetividade que a gente pede para que mais e mais possam participar, identificando-se em princípio. Por favor. Obrigada. Professora Vivian, da Santos, obrigada e parabéns aí pela apresentação, doutora Alejandra, prazer te reencontrar. E só para comentar, eu enxergo muito a questão do nosso contexto histórico de desindustrialização, ainda que a temática de desindustrialização seja polêmica, tem vários tipos de processos. Você acredita que ela pode ser uma das explicações que ajudam a entender essa nossa defasagem nesse processo de desenvolvimento, principalmente do nosso alinhamento com as novas teorias de desenvolvimento, e que a coordenação também da cadeia produtiva de valor possa ajudar a entender o nosso estágio de desenvolvimento, que me parece que nós temos um retrocesso aí nesse processo. Só queria uma visão um pouco sua sobre esse ponto. Obrigada. Obrigada, Vivian.
Obrigada, eu já dei aula na Unisantos, né, no convênio da Steinbase. Um prazer te encontrar aqui hoje. Eu concordo com você. Eu acho que talvez completar, né, a interpretação sobre esse impacto da desindustrialização, a gente consiga fazer com a análise da complexidade, né? A complexidade hoje econômica, ela é medida realmente pela diversificação e complexificação da estrutura produtiva, né? Quer dizer, nós avançamos com a produtividade no agronegócio, mas ainda nós exportamos, digamos assim, as nossas exportações agrícolas, elas não têm alto conteúdo, né, industrial. Né? Então, na verdade, se a gente for pensar na questão da desindustrialização, realmente ela contribuiu sim para a não convergência, digamos assim, do nosso crescimento em relação às economias avançadas, né, principalmente aquelas que estão apresentando maior complexidade. Então, hoje, na verdade, quando a gente pensa em desindustrialização, a gente pensa numa perda de complexidade na estrutura produtiva, numa perda de diversificação na estrutura produtiva. E isso tem impactos sérios. Por exemplo, nos tornamos mais dependentes assim, em questões assim, extremamente importantes em relação aos importados. Eu estava lendo, né, que há uma demanda por automóveis, depois da pandemia, depois da pandemia, não, desculpem, nesse processo, né, de recuperação, né, que está, apesar da pandemia não ter sido totalmente controlada, mas as montadoras acham que não vão ter chips, não vão ter insumos, né? Não vão ter insumos. Por quê? Porque, na verdade, nós não produzimos isso e dependemos das cadeias da China, basicamente. Nós tornamos também muito dependentes da China. Então, eu acho que esse problema da desindustrialização nos mostra a nossa dependência, né, das importações, em algumas questões chave, que não poderiam ser deixadas simplesmente ao mercado. Eu acredito, sim, nas parcerias público-privadas, mas eu acredito também num direcionamento, né, da política industrial, né? Isso acho que é uma questão importante, porque para evitar esses gargalos e para promover a própria diversificação e complexificação. Então, o que você está dizendo me parece correto, e o futuro, né, com essas inovações disruptivas, né, principalmente com a ideia de inovações disruptivas, é aumentar esse potencial de complexificação e diversificação da economia brasileira na direção, né, de uma maior convergência com o crescimento, né, com o padrão de crescimento, né, inovador internacional, e que nos vincule as cadeias produtivas, mas de uma maneira que não crie gargalos estratégicos. Acho que a questão agora da política industrial, se houver alguma diretriz de política industrial, é evitar gargalos estratégicos. Quer dizer, nós não podemos ficar totalmente dependentes, né, de insumos básicos. Nós vimos isso na pandemia. Aliás, o mundo viu, né, e ficou extremamente dependente da China, né? Então, nós temos que rever algumas questões. Eu acho que isso vai exigir nova governança. Então, eu achei muito interessante essa iniciativa da nova governança em infraestrutura. Talvez a gente possa pensar em nova governança em outras questões relacionadas ao investimento, né, como uma questão chave para o crescimento no século XXI. Obrigada, Vivian. Perfeito. Professora, precisamente às 13 horas é o nosso compromisso. Importante avisar a todos os participantes que a Monique vai liberar um questionário de avaliação do nosso encontro primeiro, mas dos próximos também, e todas as respostas ou todas as perguntas que forem feitas no bate-papo serão respondidas por e-mail. Pode encaminhar, a Monique se incumbirá de responder, e eu deixaria para a professora Alejandra para suas considerações finais, professora. O Scarpelli queria cumprimentar a professora pela belíssima aula, hein? Muito obrigada, Scarpelli. Parabéns, Maria Alejandra.
Obrigada. Então, agradeço a atenção, né, de todos os participantes, os meus colegas, né, de diretoria da Ordem, né, o professor Almir, né, equipe, né, sensacional da FIA, com toda a sua assistência, né, para que essa aula pudesse acontecer. E eu aguardo você daqui a 15 dias. Daqui a 15 dias a gente vai retomar a questão dos investimentos disruptivos e as condições de concorrência nos mercados. Vai ser interessante, com certeza. Acho que vai. Obrigada. Obrigada. Obrigado, parabéns, professora. Parabéns a todos. Um grande abraço. Até mais, até daqui a 15 dias. Obrigada.